24 horas por dia você está se vendendo, portanto você tem que projetar sempre alguma coisa que você não é e parecer que você é melhor do que Tem você jeito é. isso, cara? Por enquanto, acho que não. Né? Não tem jeito porque... Cara, o Pondé, vamos lá. Cara, qual que você considera que é a principal questão filosófica da sociedade em 2023 e por que é a nossa vontade de parecer o que a gente não é, cara? Olha, começando pela segunda parte, por que a gente gosta de parecer o que não é? Isso é uma questão bem antiga, né? No sentido da filosofia refletir. Tu concorda que tá exacerbado agora? Sem nenhuma dúvida. Tá. Tá exacerbado porque querer parecer o que não é significa projetar uma aparência que de alguma forma faça você ficar melhor na fita. E agora tem muito mais fita, né? Muito mais fita. Hoje o Redes palco sociais ele pra é todo infinito. lado. É infinito. É. O tempo inteiro. E você é chamado o tempo inteiro a ficar se mostrando. Isso é monetizado das mais variadas formas. É por isso que mídias sociais é mídia digital, é marketing digital, é tudo uma coisa, né? Então é como se fosse assim... 24 horas por dia você está se vendendo, portanto você tem que projetar sempre alguma coisa que você não é e parecer que você é melhor do que Tem você jeito é. isso, cara? Por enquanto, acho que não. Né? Não tem jeito porque isso está vinculado à estrutura de produção da própria sociedade, sabe? O mundo digital hoje é puro capitalismo, Total. é economia. E sabe aquela frase que eu ouvi recentemente? Eu ouvi você recentemente falando também sobre o lance das pessoas quererem agradar os outros. E você falou que era brega. Eu acho brega. Eu também acho. Eu luto contra isso com tudo que eu posso. Mas é porque o mercado quer que você agrade as pessoas. Essa contradição é inevitável. Mas a frase que eu escutei hoje de uma filósofa, de uma jornalista inglesa, que eu não vou lembrar o nome, o futuro é ali onde o dinheiro está. Então, se o dinheiro está no mundo digital, né, então vai ser muito difícil você conseguir alterar esse tipo de estrutura de produção, de geração de riqueza e tal. Agora você perguntou o que eu acho que é a principal questão filosófica de 2023. Bom... Eu fui pesquisar isso no Google e só me deu assim, o que caiu no Enem, sabe assim, o que caiu no Enem em 2020, sobre filosofia em 2023 não tinha realmente uma questão filosófica, era só, sei lá, quem foi tal pensador, tá ligado? Quem foi Platão? De bagulho assim. Porque assim, eu acho que tem uma coisa no Brasil e tem uma coisa se a gente pensar fora do Brasil, né? Mas eu entendo que no Brasil uma questão filosófica hoje bastante séria em 2023, que vai se espalhar por 2024, é o risco de se produzir uma espécie de censura líquida. Que eu chamo de líquida, que vem de todos os lados, jurídica, de branding, sabe? E que isso vai, de alguma forma, contendo o discurso público, porque você vai tendo medo de tomar processo, de não conseguir trabalho, de não conseguir dinheiro. E essa é uma questão... Eu acho que no Brasil hoje ela é bem séria. Muito de séria. Filosofia política, né? É uma questão de filosofia política que passa pelo tema dessa discussão infernal de interpretação, se a frase que você falou quer dizer isso e se ela quer dizer aquilo. E quando você vê alguma instância de poder judiciário, que é o poder mais poderoso da República hoje, analisando uma frase para identificar se você pode ser punido pelaquela frase, você já se fudeu. Eu concordo. Porque até chegar lá... Meu irmão, já mataram tua reputação no caminho. Isso mesmo. Esse cenário que você está descrevendo, ele foi construído paulatinamente, sei lá, a partir de 2019, eu vou chutar, 18, e a gente chegou num ponto mesmo que a gente está... dependendo de quem está falando alguma coisa, aquilo ali pode ou não ser interpretado de um jeito que pode te fuder ou não, dependendo de quem você é. Então, eu concordo contigo que esse lance, a gente está vivendo num país ou numa sociedade que se propõe a limitar
a quantidade de pensamentos que são possíveis, a gente a gente dá um passo, na minha opinião, sei lá, ufanista, de atrapalhar o nosso próprio desenvolvimento humano. Porque eu realmente acredito que o remédio para ideias ruins são mais ideias. E que eu acho que o diálogo é talvez uma das maneiras mais eficientes da gente se tornar mais consciente como ser humano. Assim, das possibilidades que existem de enxergar um determinado fato. Porque quando eu vou analisar qualquer questão, eu sempre levo em consideração a minha história, né? Que é muito particular. Eu não posso jamais supor que a tua visão ela pode ser descartada só porque você vem de um ponto diferente. Você nasceu em um lugar diferente, tem uma cultura diferente, ou sei lá, até de um país diferente. E quando a gente começa a limitar essas possibilidades, a gente perde como sociedade. Porque uma sociedade que não tem mentira, ou que mentira, entre aspas, é uma ditadura do certo, né? Olha, tem um escritor russo, soviético, portanto já do período da União Soviética, que participou do Exército Vermelho na Guerra Civil, que a Revolução Comunista, enquanto tal, acontece em outubro. Tá. A Revolução Russa começa em fevereiro de 1917. Ela começa como uma revolução liberal, né? Querer levar a Rússia para um modelo parecido com a Inglaterra ou com a França, alguma coisa entre república, monarquia constitucional. Em outubro tem um golpe bolchevique famoso e tal, a Revolução Comunista enquanto tal. Isso se espalha até 22, 23 como uma guerra civil, né? Violentíssima. Que foi um projeto do Lenin mesmo, porque a tese dele era o seguinte: para controlar a Rússia, você tem que mergulhar ela no maior caos possível, né? Bom, um escritor chamado Isaac Babel, ucraniano, mais soviético, bolchevique, que lutou no Exército Vermelho, na Guerra Civil, portanto, e que era ideologicamente comunista, certo? Ele falou no primeiro discurso, 34, por aí, primeiro discurso, o primeiro congresso de escritores operários soviéticos, blá, 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 do Partido Comunista. Tá. E ele estava muito famoso, porque ele escreveu uma série de contos inspirados na experiência dele durante a Guerra Civil na Polônia, reprimindo reações contra a Revolução Bolchevique. Ele escreve uma série de contos, fica muito famoso e tal. Mas, nesse momento, ele já percebeu a censura nascendo no regime soviético, né? E então ele é chamado, porque ele era muito famoso, a fazer o discurso de abertura. Então ele fala alguma coisa assim, muito significativa, que quando você falou da mentira, entre aspas, eu me lembrei, que ele fala assim: eu tenho estado tão preocupado com o meu leitor, em escrever bem para o meu leitor, que eu acabei ficando burro. Certo? Quem é esse leitor? Esse leitor é a imagem do operariado russo-soviético. Escrever bem para esse leitor era escrever coisas edificantes, que ele se achasse, o leitor operário se achasse o máximo. Portanto, ou seja, era escrever de um modo que agradasse esse leitor comunista e ao Partido Comunista. Por isso que ele fala: eu tenho estado tão preocupado em agradar o leitor que eu fiquei burro. E aí ele continua: porque você, para escrever bem, você tem que poder escrever mal. Certo? Ou seja, não agradar o leitor, no caso que ele está falando. Que naquele contexto era não agradar o Partido Comunista. Para você poder escrever, seja lá o que for, você tem que poder escrever mal. Ele está fazendo uma ironia, acabou sendo preso, foi expurgado nos expurgos stalinistas da segunda metade dos anos 30, certo? Provavelmente morreu num gulag, sumiu, né? Foi preso, nunca mais voltou. Então, essa tese do Babel, esse discurso é muito famoso, porque é um dos melhores discursos sobre o efeito da censura sobre o pensamento ou sobre a escrita. Quando você vai
E toda censura pensa a si mesma como do bem, né? Sim, Foi claro. sempre assim. Você vai cerceando o pensamento, porque o pensamento ele pode ir para lados ruins. E como você falou, você acredita que você combate ou melhora ideias ruins com mais ideias? Quer dizer, você aumentando o espectro da possibilidade de pensamento, você pode, inclusive, ultrapassar pensamentos ruins. Sim. Quando você começa a achar que a solução é conter, constranger, sem entrar no mérito que necessariamente eu não preciso confiar em quem está fazendo isso, né? Ainda tem esse segundo problema, que ele já tinha aprendido a não confiar nos soviéticos, né? Apesar de ele ser um. Aí a coisa pega mesmo. Você acaba, como ele disse, ficando burro. Porque você só pode agradar o Não leitor. é possível que... Vamos lá. No Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas. Cara, é impossível que todo mundo pense igual. A gente já parte disso, né? Já tá difícil meio pensar mesmo. Porque se você for para as redes sociais, por exemplo, e isso daí talvez seja uma parada assim que... não tem como, ela é muito importante no dia a dia das pessoas. A gente vive com o celular na mão, a tecnologia faz parte, a gente não sabe mais viver sem isso. E aí você vai pro Twitter e tem a ver com uma parada que você falou agora há pouco também, que é o cara, você fala A e o cara não é que ele entende B, ele vai entender J. Sim. Sabe? Ele faz ele é freestyle a parada. Ele tem uma coisa na cabeça dele e ele vai enfiar aquilo que ele está pensando no que você disse e fazer aquilo que você disse significar o que ele acha. E aí, meu irmão, a gente é uma histeria maluca essa porra, é um caos sinistro. Porque assim, ninguém chega num momento que ninguém sabe mais o que está acontecendo. Por exemplo, se a gente for falar de essa guerra que tá rolando, Hamas e Israel, para quem tá aqui no Brasil, é muito difícil a gente saber o que é fato, cara. Porque as informações, elas chegam dos dois lados e você tá muito longe, você não consegue ver de verdade. Os caras soltam um vídeo que é de um troço que aconteceu ano passado, mas você não tinha visto ainda porque ele não repercutiu e agora coloca em outro contexto. Então, hoje a gente vive a informação hoje... Crer no que chega até você já é uma coisa muito complicada. Porque assim, eu fico o tempo inteiro que eu tô procurando me informar, eu tô tentando não ser feito de otário. Sim. E é esse momento que a gente tá vivendo, cara. E é muito difícil. Muito difícil. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, que você descreveu, não tem muita saída disso daí. Você acha que a gente melhora? Porque eu acho. Eu sei que você acha. Eu lembro. Eu acho que um dia a gente vai aprender a usar a ferramenta. Mas o que você acha? Eu não tenho toda essa certeza que a gente vai aprender a usar essa ferramenta, porque a escrita já está aí, circulando há muito tempo, e nem todo mundo aprendeu a usar bem a escrita, certo? Tem aí uns arredondando 3.500 anos, certo? Talvez daqui mais 3.500 anos mais gente aprenda a usar a escrita. Mas é evidente que de lá para cá, nos 3.500 anos, mais gente aprendeu a usar a escrita do que quando ela começou. Aliás, a primeira fonte que a gente tem de escrita na Mesopotâmia é uma espécie de livro caixa de um templo religioso, né? Tanto de cevada, tantos porcos, mas é de um templo religioso. Né, ali para fazer sacrifícios animais, né, como sempre se fazia, algumas religiões fazem até hoje. Então, Igor, eu acho que a gente ainda vai comer muita merda com esse cenário que você descreveu aí. Quer dizer, dificuldade de saber da onde vem a informação. E aí, quando começa o discurso, eu sou muito desconfiado disso, porque eu trabalho com a palavra pública, né, como você. Quem trabalha com a palavra pública, que está na mídia, está na chuva. Tá. Ainda mais hoje, mais do que nunca. Mais do que nunca. Né? E então, essa possibilidade de você ser interpretado de todas as formas, você falava aí da guerra Israel-Hamas, logo que começou a guerra, aliás, eu vim aqui na terça-feira, logo que começou a guerra, e não pude vir porque tive que fazer jornal, né? Porque eu entendo um tanto do assunto, de lá, já morei em Israel várias vezes. Então, assim, e o que aconteceu?
durante o jornal, eu falei X sobre um assunto que tinha a ver com a guerra. E aí, um seguidor do jornal mandou um tweet, né? Que era mais ou menos assim. Olha, o jornal, o Pondé, como sempre, afirmando menos X. Ou seja, Contrário. exatamente, não é nem que era um pouco, era exatamente, totalmente o contrário. Era mais ou menos se eu dissesse assim, olha, Igor, essa sala tá bonita, pintada de azul. E o cara falou, olha, o Pondé tá falando que a sala tá horrível, pintada de roxo. Sabe? Nada a ver com o que a gente estava falando. E isso acontece absolutamente de forma franca. Eu, no dia a dia, não sei se você lembra, mas eu não acompanho redes sociais. Uhum. Né? Então, eu não tenho a mínima ideia do que acontece nas redes sociais. Em relação a mim, inclusive. Uhum. Eu respondo perguntas de seguidores do canal do YouTube, né? Que a gente faz uma seleção e tal, as meninas da Doca e eu. E é esse contato que eu tenho. Esse contato é bom. Que eu respondo perguntas de seguidores, perguntas legais. Não essas bobagens que às vezes circulam por aí. Mas o resto, a baixaria, não tem a mínima noção.